Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou trazer um pouquinho aí de duas funções de array do PHP que são muito interessantes para identificar valores dentro de arrays. Bacana? Então, começando, eu vou trabalhar então com funções de array, funções de manipulação de array. Perfeito? A primeira função é a inArray. E a segunda será a função ArrayUnique. Então, o que faz a função inArray? Ela verifica se um elemento está ou não presente no array. E a ArrayUnique, ela identifica valores não duplicados dentro do array. Beleza? Então vamos aqui ao exemplo. A primeira, então, a inArray, ela tem a seguinte sintaxe: inArray, valor procurado, e aqui o array de dados. Ok? Então o array de dados está aqui, né? E o valor procurado, esse valor procurado ele pode ser tanto um valor procurado, uma variável, ou um valor fixo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um array de números aqui, chamar de array números, uma variável do tipo array, colocaria o número 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. E mais um 9 aqui, vai. Bacana. Então, usando a função inArray, eu vou procurar se existe ou não um número aí dentro. Então eu vou fazer lá um if inArray, o valor que eu estou procurando. Eu vou procurar o valor 5. Olha lá, o valor 5. E quem é o meu array? Meu array são meus números. Aí eu falo o seguinte: está no array, ou então, caso ele não esteja no array, echo não está no array. Perfeito? Ou seja, fiz um if fazendo a seguinte pergunta, né? Se o número 5 estiver no array, então ele vai imprimir aqui, está no array. Eu vou salvar, troco minha tela, eu venho aqui, já está meu arquivinho. Então vai mostrar lá, está no array. Por quê? O número 5 está aqui uma vez no array. Mas eu quero testar se o número 7, que está várias vezes no array, também será verificado. Vou lá, está no array, porque o número consta. Perfeito? Então eu poderia fazer também diferente, colocar aqui um not, né? Negar. O número 7 não está no array. Então, se isso for verdade, ele vai mostrar para mim não está no array, porque eu fiz uma negação. Legal. Então eu vou trocar aqui, vou colocar uma variável chamada valor. Então o valor recebe o valor 8. Agora eu troquei, não tenho mais um número fixo, eu vou trocar por um valor. E eu posso até dizer o seguinte, né? O valor, olha lá, valor, que é a minha variável, está no array. Aí eu troco minhas aspas aqui, né, para poder fazer esse processamento. Ou o valor. Valor não está no array. Troquei minhas aspas aqui também. E agora eu vou fazer a pergunta: será que o número 8 está no array? E vai lá e coloca: o valor 8 está no array. Agora eu estou trabalhando com uma variável. Bacana? Bem fácil, né? Onde que eu uso isso? Se eu tenho um array, eu preciso fazer uma pesquisa imediata, eu não preciso usar um laço de repetição, fazendo, por exemplo, eu vou fazer aqui, né? Utilizando uma busca com laço de repetição, um laço for. Então eu deveria declarar aqui uma variável i recebe 0, e fazer lá um for, faça com i igual a 0, deixa eu fazer isso aqui, ó, faça enquanto i igual a 0, faça enquanto i for menor que o que então? O count, né, que é o tamanho do vetor, o vetor de números. E aí eu faço o que? Eu pego e incremento o i mais aqui, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer esse mesmo if, eu vou copiar ele para cá, só que eu vou fazer diferente, né? Olha lá, ó.
Eu não vou perguntar se está em array. Eu vou perguntar o seguinte, o quê? Se números do quê? Da posição i é igual, por exemplo, a valor. Perfeito? Se for, ele vai imprimir. Aqui eu vou colocar até um BR, que é para poder pular a linha aí, caso ele encontre mais que um, né? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Vou fazer meu teste aqui. E ele vai mostrar o quê? O valor 8 não está no array, o valor 8 não está no array, não está no array, não está no array. Por que ele disse aqui que aqui está no array e... Opa, deixa eu fazer o seguinte aqui, né? Deixa eu dar um BR aqui, que é para pular duas linhas, porque assim fica mais fácil de visualizar, né? Então vou rodar o programa. Esse primeiro aqui é usando o inArray e aqui usando o que é o laço de repetição. Perceba que ele está mostrando todo mundo, né? Ó, o valor 8 não está no array, o valor 8 não está no array, por quê? Para cada número que tem no array, ele fez uma comparação, né? Ó, faz de i até o tamanho do array. Qual é o tamanho do nosso array? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 posições, né? Então ele fez de 0 a 15, perfeito? 16 elementos no array. Aqui no inArray não, ele já fez direto e já mostrou o resultado, ou seja, qual que é mais rápido? Nesse caso, utilizar a função então inArray. Legal? Então, aí está feito então a nossa pesquisa, né, utilizando o inArray e usando o laço de repetição. Agora eu vou trabalhar com o Array Unique. O que o Array Unique faz? O Array Unique, ele me pede o quê? Como um parâmetro a variável array, né? A variável que é o array. Então, assim como eu coloquei aqui em cima, né? O array de dados, vamos copiar aqui para ficar igual. Eu tenho que utilizar o que? O array de dados. Qual é o meu array de dados? Está aqui, né? Ó. Números. Números é o meu array de dados. Então, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Eu vou fazer assim, um var dump de números. Porque o que ele vai me fazer? Ele vai me retornar todos os números que não forem repetidos. Ou seja, ele vai me trazer o número 1, o número 2, esse 2 ele não traz, esse 2 ele não traz, por quê? Estão repetidos, aqui estão repetidos, aqui o 7 está repetido, o 9 está repetido e assim sucessivamente para os números repetidos. Então, vamos dar uma olhada como é que vai ficar então isso aqui na resposta, olha. Olha que interessante aqui, ó. 1, 2, 2. Opa, por que ele trouxe? Não era para ele ter trazido o número repetido. Vamos olhar aqui por que ele trouxe o número repetido. Porque eu fiz só um var dump de números, correto? Equivoquei-me aqui, ó. Aqui ele trouxe então os 16 elementos, todos repetidos. Agora eu vou fazer até um comparativo, já que eu dei uma erradinha aqui. Eu vou fazer assim, ó. Um var dump de array unique agora. Então, olha lá, o array unique vai pedir quem? Vai pedir o meu array. O meu array são números. Perfeito? Aqui eu estou dando um var dump somente do array completo. Aqui eu estou fazendo o var dump do array unique. Então, quando eu checar aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos dar uma maximizadinha na tela. Olha, aqui eu tenho um array original com as 16 posições e perceba que aqui, quando eu uso o array unique, eu tenho apenas 9 elementos, ou seja, ele tirou todos os que estão duplicados. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que perceba que aqui os índices, eles estão sequenciais, ou seja, na ordem de entrada no array dos valores. Agora aqui, já neste que eu estou usando em Unique, não. Olha lá, 0, 1, 4. Por que 4? Porque na posição 2 e na posição 3 eu tenho uma repetição do número. Então ele coloca apenas a primeira ocorrência, ou seja, ele encontrou o número, ele coloca, se estiver duplicado, ele coloca apenas uma vez.
Legal? Então, em que situação que eu uso isso? Em várias situações, né? Eu posso... Então, deixa eu trocar aqui, né? Para não confundir as bolas. Aqui é o var dump, né? Aqui é um var dump apenas do array com os valores duplicados. O que me dá bastante condição de fazer, por exemplo, uma pesquisa, é saber se já existe um valor. Então, por exemplo, eu quero incluir um valor no array, eu posso fazer um if perguntando se o valor não existir, se ele existir, eu coloco no array. Se não existir, eu não faço nada. E com o array unique, eu posso fazer o quê? Posso mostrar os dados. Aqui eu estou utilizando o var dump, mas eu poderia utilizar aí, sem problema nenhum, atribuir isso a uma variável, por exemplo, fazer uma cópia para um outro array, enfim, dependerá aí da necessidade e do algoritmo que você estiver utilizando. Legal? Então vou ficar por aqui. Clica lá, dá seu joinha, assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final. E deixe seus comentários, sugestões e também, obviamente, dúvidas e críticas. Beleza? Então, valeu e até mais.